1h53, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O Leonardo de Senador Guiomar, Edivaldo, fez um comentário e relacionou coisas relacionadas a aumento de impostos, a alíquota de ICMS, com a votação de ontem no Congresso, os deputados aumentando o próprio salário, aumentando o salário do presidente da República, etc. O que uma coisa tem a ver com outra e qual a sua percepção sobre esse comentário dele? O momento é muito inadequado para você fazer discussão de salário, seja do ministro do Supremo, seja do deputado federal, seja do senador da República, e seja do governador, dos secretários e dos deputados estaduais, porque isso é um efeito cascata. Há uma vinculação geral. Na hora que você aumenta lá, todos os salários que estão indexados, eles vão sofrer o mesmo reajuste. É inadequado. O Congresso quase que não aprovava ontem o dinheiro necessário para pagar o novo Bolsa Família, que é a manutenção de R$600 por família carente, com mais de 150 por cada filho de até 6 anos de idade. Dificuldade enorme. Tratativas 1000, foi preciso o próprio Supremo tomar uma decisão mais dura para poder amolecer o coração do próprio presidente da Câmara e fazer com que se destravasse as votações. 2 deputados do Acre votaram contra. Pois é. Qual é a justificativa para isso? Alan Rick e Mara Rocha. Veja bem. O teu entendimento sobre isso, vamos lá. É uma postura política de falta de sensibilidade com os mais pobres. Porque na campanha, o Lula disse que defendia os 600 e o Bolsonaro também disse que defendia os 600. Só que o Bolsonaro, na hora de mandar o orçamento, mandou de 400. Quer dizer, você estava fazendo para inglês ver, para enganar os mais pobres. Agora chegou o momento de dizer assim, não, aquilo que foi dito na campanha tem que ser garantido já em janeiro, no pagamento dos benefícios sociais dessa gente que precisa desses recursos. Aí vota contra, uma postura ideológica. Não tem justificativa política, não. E o argumento fiscal? Não, porque o teto dos gastos. O teto de gastos foi uma invenção de Michel Temer, que aprovou o teto de gastos. E no ano seguinte, ninguém cumpriu. No ano posterior, também ninguém cumpriu. Nos 4 anos de Bolsonaro, não se cumpriu o tal do teto de gastos, porque é inadequado. É uma tal de âncora fiscal completamente desvinculada da realidade econômica do país. Ora, o teto de gastos só interessa a Faria Lima, aqueles que compram e especulam no mercado. Nós temos que botar dinheiro na mão dos mais pobres, porque quando você bota dinheiro na mão dos mais pobres, termina, sabe aonde? No supermercado, no botequim, na taberna. A economia gira, aumenta inclusive a arrecadação do Estado. Então o pobre não é problema dentro do orçamento, só é problema na cabeça de banqueiro e daqueles que são serviçais dos banqueiros na política. Olha, o Lula aumentou o número de ministérios. Pergunta para o Edivaldo se ele acha certo. Vão tirar de onde esse dinheiro? Olha, a pessoa não se identificou. Eu pediria que você identificasse seu nome, é importante você colocar a sua digital aqui, o seu nome, seu bairro, sua cidade. Mas a resposta é muito simples. Precisa aumentar sim o número de ministérios. Ou você acha que a mulher não tem que ter um ministério específico? As questões tradicionais, dos povos tradicionais, não tem que ter um ministério específico? O Brasil juntou o Ministério da Fazenda com o Ministério do Planejamento, com o Ministério de Indústria, e você acabou não cuidando daquilo que é o principal motor do desenvolvimento de um país que quer ser autônomo, ter um Ministério de Indústria. O país precisa, inclusive, de uma política de reindustrialização. O Lula vai governar com a mesma quantidade de ministérios que ele governou no seu primeiro mandato, 37 ministérios. O Brasil comporta. O problema do Brasil não são os 37 ministérios. O problema do Brasil são os juros escorchantes, aliás, desculpa aqui a expressão. O problema do Brasil é você ter juro alto para poder pagar serviços de uma dívida, de um papel que é caro, e esse dinheiro sai da economia, esse dinheiro não vai para investimento em infraestrutura, e esse dinheiro só sustenta o mercado especulativo. Nós precisamos voltar a olhar para o Brasil com investimento público na sua infraestrutura, nos seus programas sociais, em políticas de desenvolvimento, para que a gente possa gerar riqueza, postos de trabalho e o Brasil voltar a crescer verdadeiramente a sua economia. Não é a quantidade de ministério que vai atrapalhar o Brasil. Em 2020, a alíquota variava entre 25% e 30%.
e quando o governo federal fez o projeto, o PT foi todo contra a redução isso. E isso foi noticiado por toda a mídia. A pergunta é, o governo federal vai manter a redução dos impostos, já que o senhor está criticando o aumento, ou é só para fazer oposição mesmo? Não, veja bem, você não está contando a história toda, meu caro. Ele não se identificou. Ou homem ou mulher. Você não está contando a história inteira. A discussão que foi travada com relação às alíquotas, seja da gasolina, seja da energia, principalmente o debate era em torno da gasolina, é porque não se estava atacando o problema. Porque o problema foi adotar uma política de dolarização do preço dos combustíveis. Vai acabar. Agora, com o governo do presidente Lula, vai acabar essa política de dolarização do preço dos combustíveis. O Brasil produz e refina mais de 80% do seu combustível. E o preço adotado é aqueles 20% que é importado. Você importa 20% de produto de fora, indústria beneficiada de fora, a gasolina, por exemplo, e impõe este preço dos 20% ao conjunto dos consumidores brasileiros. Mas sabe por que o Bolsonaro adotou essa política? Sabe para quê? Para dar lucro aos grandes acionistas da Petrobras que estão lá em Nova York, só recebendo dividendos. Por isso a dolarização. Agora não. Nós vamos ter uma Petrobras que olhe para o país com o preço do custo do Brasil e uma empresa que volte a fazer grandes investimentos para que a gente possa gerar os empregos necessários. Tem aqui uma outra pergunta, eu pediria ao seu Francisco, do Manuel Julião. O seu Francisco está dizendo o seguinte, será que ninguém do governo ou da prefeitura não vê essas reportagens? Acho que o senhor estava se referindo a uma outra situação, né, seu Francisco? Fala aí, mas a maioria quis o atual governo de novo. E aí, ele pergunta, ele está falando aqui o seguinte, ele está fazendo críticas ao governador Gladson Cameli, mas o povo que quis ele de novo. Mas o PT fala que esse auxílio de R$600 que o presidente paga hoje, tem 30 milhões de brasileiros passando fome. Aí eu pergunto para o deputado, e agora, esse pessoal não vai mais passar fome? Obrigado, pergunte aí para o deputado. Estou perguntando, seu Francisco. Seu Francisco do Manuel Julião. Há uma emergência no nosso país, que tem 32 milhões na miséria. Nosso país voltou ao mapa da fome. E você não trata essas emergências com discurso, com lero-lero. É preciso ter um programa social que chegue na casa das pessoas. E o programa dos 600, que está sendo praticado neste momento, ele é inclusive injusto. Porque uma pessoa que tem apenas um casal numa casa recebe 600. E um casal que tenha 3 crianças menores de 6 anos recebe menos 600. O que o presidente Lula já está propondo para melhorar a distribuição da renda mínima no nosso país é de que os 600 seja a base e mais 150 para cada criança até os 6 anos de idade. É para ter um programa realmente que ter equidade, para você ter um mínimo de segurança alimentar para as pessoas. É isso que um país que se diz querer ser uma referência para o mundo tem que fazer, porque um país que convive com a miséria, ele não é um país que possa se julgar respeitado pelo mundo. Esse é o primeiro gesto. Isso incomoda. Tem muita gente que é contra isso. Diz que é uma esmola, que você vai viciar as pessoas. Quem tem fome tem pressa. Primeiro estenda a mão, depois faça programas sociais, programas de desenvolvimento do país, para criar postos novos de trabalho, de formação, abrir novas oportunidades nas universidades para a nossa juventude, e aí você vai tirando as pessoas dessa dependência que nesse momento é necessária. E vamos lembrar que no início do governo Bolsonaro, esse programa federal de distribuição de renda demorou para o ministro Paulo Guedes compreender a importância disso. Né? Aí veio a pandemia, aí teve que ter uma reação. Não foi esse? Teve uma reação na pandemia e foi se aproximando das eleições. Sim. Aí, né? Agora, olha só, o Lei Araújo, ele está mantendo a polêmica em relação à questão do aumento do número de ministérios. Mas aí a gente pode também relacionar com a nossa situação aqui no Acre, em relação, por exemplo, à Secretaria de Estado para a Mulher, que o argumento é também a questão do enxugamento da máquina e tal. O Lei Araújo está falando o seguinte, mas para que aumentar, se referindo ao número de ministérios? Se o Brasil não consegue andar com tanto ministério, burocracia, tudo isso,
e não consegue andar. Como o senhor explica isso? O Brasil não consegue andar, não é porque tem muitos ministérios, não. O problema da burocracia é um outro tipo de problema. Você pode ter um governo mais digital, um governo mais moderno, um governo onde as pessoas possam resolver os seus problemas de ordem burocrática atrás de um computador ou de um aparelho celular. É outra questão. O problema é que tem problemas no Brasil que precisa ter endereço. O Brasil tem uma costa enorme, tem uma grande possibilidade de desenvolver uma indústria da pesca. Tem que ter o Ministério da Pesca para cuidar dessas coisas. Porque se ficar misturado lá dentro do Ministério da Agricultura, vão cuidar de outras coisas menos da pesca. Eu briguei muito, lutei muito, defendi muito que o governador Gladson, na sua reforma administrativa, criasse, ao invés de uma secretaria adjunta, a Secretaria da Mulher. Nós somos campeões de feminicídio. A mulher precisa ter um endereço no governo do Estado para tratar desse escândalo. Virou algo comum alguém perder um pouco a cabeça e matar sua companheira, e fica por isso mesmo. A criança que às vezes testemunha esse tipo de crime vai conviver com aquele que praticou o crime. Nós, inclusive, né, e aqui eu louvo a votação de uma lei que protege as vítimas do feminicídio. Eu botei dinheiro, fiz realocamento dentro do orçamento para que o setor que vai cuidar da questão da mulher possa ter uma bolsa para essas crianças, para que elas possam ser retiradas. São os órfãos do feminicídio. Órfãos, né? desse ambiente de violência e ser cuidados, porque às vezes o parente não tem condição de acolher mais um na sua casa. Mas se tiver uma condição para ele acolher, ele vai ser acolhido num lar que esteja livre do trauma da violência. Portanto, não é a quantidade de ministério que atrapalha a vida do país. É a qualidade das políticas públicas que não chegam nas pessoas que atrapalha, assim, a vida do país. Edivaldo, é importante você repetir, porque eu acho que não ficou claro, apesar de você ter colocado as coisas de maneira bem didática, mas é importante reforçar. O Abner, do Universitário, foi quem falou a respeito daquela questão da alíquota e do alíquota de 25 para 30, e como a época do PT e tudo. Mas ele faz uma pergunta que eu acho que necessita que você reforce. Os impostos vão baixar ou não? Ele ainda não está claro. As pessoas precisam entender que... É Abner, né? Abner, vamos fazer uma correção aqui. Sabe quem aumentou a alíquota de 17% para 25% na cobrança da gasolina no Acre? Venderam um fake news que foi Jorge Viana. Não foi Jorge Viana. Foi o ex-governador Leí Cameli, que já faleceu. É só pesquisar. Ali entra na legislação. Agora vamos dizer, a alíquota vai baixar ou aumentar? Os impostos aumentaram. Deram uma cacetada, botaram 2 pontos percentuais a mais. A média da cobrança era 17. Agora a base da cobrança vai ser 19. Isso dá 11,7% a mais do que se cobrava. Vai aumentar os impostos e vai aumentar o preço das coisas. Se for comprar 1 quilo de prego, vai ficar mais caro. Se você for comprar uma garrafa de água mineral, ela vai ficar mais cara. Se você for comprar uma caixinha de chiclete, vai ficar mais caro. Por conta do aumento da alíquota. O seu Cláudio Pires está dizendo o seguinte, eu acho que você respondeu de uma maneira enviesada, o seu Cláudio Pires. Ele diz o seguinte: caro deputado Edivaldo Magalhães, fale a verdade, não foi o governo atual que dorizaram, eu acho que eles aumentaram, né, os combustíveis e assaltaram a Petrobras. Ah, não, aqui ele está se referindo, está dando uma cutucada, uma provocação aqui em relação ao Petrolão, né, em relação ao Lula. Cláudio Pires, pensei que ele estivesse se referindo à questão do Jorge Viana. Cláudio, eu sei que o seu amor por Bolsonaro é muito grande, mas ele fez a política de dolarização do preço dos combustíveis. A Petrobras nunca na sua vida distribuiu tantos dividendos para os seus acionistas capitalistas privados lá de Nova York, quanto nesse tempo à custa do consumidor que começou a pagar muito caro o litro da gasolina. Esta política de dolarização levou à inflação dos combustíveis. E essa política precisa terminar. Ela está na base do crescimento
digamos, do aumento do preço dos combustíveis. A política de dolarização. Qualquer pesquisa na internet sobre dolarização dos combustíveis, você vai perceber quem fez, quem manteve e quem luta para manter até o dia 31. Porque a partir de janeiro essa política vai mudar. A assistente social Wanda Matos está lembrando o seguinte: boa tarde, Taan. As políticas específicas são extremamente necessárias. Caso contrário, se mistura tudo e não se começam nem terminam as ações. Isso aqui ela está se referindo certamente, porque inclusive o Conselho de Assistência Social soltou uma nota divulgando que a inadequação desse entendimento do governo do Estado a respeito do tema, né? O Conselho das Assistentes Sociais ficaram muito preocupadas pelo endereço que eles tiveram dentro da reforma administrativa. Você tem hoje uma política nacional da assistência social que precisa estar dentro de uma estrutura administrativa valorizada para que as políticas possam ser desenvolvidas. Foi uma confusão essa reforma administrativa do governo Gladys. Eu, inclusive, deixei gravado na sessão, de que, na minha opinião, ela não tem sobrevida de 60 dias, porque vai vir Natal, Ano Novo e tem o mês de janeiro. Quando se reiniciar os trabalhos legislativos, eu vou ficar só aguardando a reforma da reforma, porque ela não foi pensada, ela não foi planejada e ela não responde aos desafios de uma gestão moderna para um período dos próximos 4 anos. O Abner está lembrando o seguinte: quando tinha o Ministério da Pesca, montaram uma fábrica aqui. Ele está se referindo ao complexo de piscicultura, que você teve uma participação orgânica nesse projeto. E até hoje não vimos resultados. Será que vão reinaugurar para trazer emprego para nós? Não foi o Ministério da Pesca que montou aquela fábrica. Foi uma política do governo, do governador Tião Viana, que fez um grande investimento, construiu uma estrutura moderna. Ali estão colocadas tecnologias que a gente poderia estar gerando muitos postos de trabalho. Infelizmente, às vezes, termina um governo, começa o outro, e uma boa ideia, um bom investimento, poderia ter continuidade de políticas, porque para você estruturar uma cadeia produtiva leva muito tempo. Quantos anos levou para que o produtor rural dominasse completamente o cuidar de um boi na cadeia produtiva da pecuária? Quantas vezes foram financiadas a construção de frigoríficos pelo Banco do Brasil, pelo antigo BASA e etc., para poder você ter hoje uma estrutura moderna de industrialização da carne no estado do Acre? Foi muito investimento público. Aí você faz um pequeno investimento, cria um complexo industrial, você faz uma propagação de tanques para você incentivar a piscicultura e depois de 4 anos se encerra. Agora, Edivaldo, eu vou te interromper, inclusive mantendo o assunto. Dada a importância do fortalecimento da cadeia produtiva do peixe, acho que isso foi uma ideia importante do ex-governador Tião Viana. Não sei se a forma como a Peixe da Amazônia, com o tamanho que ela já nasceu, se isso não foi um erro, mas isso aí é uma coisa para se avaliar depois. Mas eu queria me voltar para a Assembleia. Dada a importância de um projeto como esse, eu achei que esse tema fosse estar mais presente ali no Parlamento. Eu acho que ele foi ausente, claro que ele foi motivo de alguns debates ali, mas ele mereceria mais. Né? Você tinha 2 problemas. Ao governo não interessa, ao governo estadual e ao governo federal, o desprezo completo. Agora nós vamos poder fazer essa discussão, porque está desbloqueado, por exemplo, os recursos do Fundo Amazônia. Quer uma atividade mais sustentável do que piscicultura? Você tem um outro cenário que tem outro cenário onde esse debate vai vir com mais força. Você tem novas forças que poderão, inclusive, atrair a própria iniciativa privada para cuidar daquilo, porque aquilo tem que ser cuidado não pelo governo, pela iniciativa privada, como é a Dom Porquito e a Acreaves. Em que pese alguns erros ali do complexo de piscicultura, não foi só o governo que errou, não foi só o governo que decidiu ali, Edivaldo. As decisões ali todas eram privadas. Pois é. Primeira coisa, né? Todas eram privadas. Mas eu acho que a ideia em si, ela precisa ser resgatada e a atividade precisa ser valorada e valorizada, porque aquilo ali é fonte de geração de emprego e de
riqueza para o estado do Acre. Você e o Adailton Cruz, nosso tempo aqui já acabou, estou levando até, chamando a atenção aqui, mas e você e o Adailton, como é que está a expectativa para fazer oposição ali? Eu sou daqueles que acham que nós não seremos solitários lá na Assembleia, porque a base está tão grande que pode empanzinar o próprio governo. Porque aqueles que têm muito querem mais. Aqueles que estão chegando querem ter o que os outros já tinham. E não tem vaga para todo mundo. Essa base racha? Haverá dissidências, com toda certeza. Você acha que o grupo dos independentes vai ser um pouquinho maior do que o que é atualmente? Eu acredito que nós vamos ter ali uma bancada de independentes. Já no início do primeiro período, a partir de fevereiro. Isso pode ser estratégico para a agenda de vocês, né? É muito importante. Edivaldo, muito obrigado pela tua vinda aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, vamos para o intervalo, já voltamos, vamos voltar a falar a respeito do movimento estudantil aqui no estado do Acre. Parece que deu uma renascida. Vou conversar com um representante aqui logo após o intervalo.